Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula comigo, professora Maria Cecília. E hoje nós vamos falar sobre a sala de aula invertida. Então vamos lá? Bom, deixa eu descer, né? Para ficar na frente de vocês. Como é que vai funcionar essa tal de sala de aula invertida? A sala de aula invertida, ela é uma metodologia ativa incluída dentro do ensino híbrido que vai modificar a estrutura de ensino-aprendizagem que acontece tradicionalmente. Como que acontece as aulas de forma tradicional? Você vai para a sala de aula, seja ela remota, por videoconferência ou presencialmente. O professor vai passar o conteúdo a partir de uma aula expositiva ou uma aula expositiva dialogada. E, posteriormente, vocês vão fazer exercícios a fim de fixar esses conteúdos e compreender melhor esses conceitos que foram trabalhados. O que vai acontecer na sala de aula invertida é que a parte teórica da aula expositiva vai acontecer no momento que é chamado de pré-aula. Ou seja, antes da aula, como vocês podem ver nesse infográfico, os alunos vão se preparar estudando para as atividades que vão ser feitas em sala. Então, previamente, vai ser disponibilizado para vocês alguns materiais e vocês vão analisar esses materiais, para que no momento da aula vocês vão praticar esses conceitos que foram apreendidos. Assim, o professor vai conseguir sanar melhor suas dúvidas e focar nos problemas e dificuldades que cada aluno pode ter. E, posteriormente, depois da aula síncrona, vocês vão revisar esse conteúdo e estender seus aprendizados, e o professor vai passar alguma avaliação para que esse conhecimento seja verificado, se ele foi realmente captado por vocês. Então, de forma resumida, antes da aula, o professor vai preparar esse conteúdo e compartilhar com os alunos, seja no formato de vídeo, texto, para que você possa analisar. Os alunos vão receber esse conteúdo, acessá-los e analisá-los. Então, eles vão recordar ou compreender esse conteúdo. Durante a aula, deixa eu levantar aqui. Durante a aula, vocês vão esclarecer suas dúvidas com o professor e ele vai propor atividades práticas para que vocês possam realmente compreender aquele conceito. E aí, no momento das atividades, o professor vai avaliar se você tem entendido aqueles conceitos, vai ver a sua análise, a sua aplicação e vai conseguir compreender se você está realmente entendendo aquele conceito. E depois da aula, o professor vai avaliar se ele vai passar para uma próxima etapa, para um próximo assunto, ou se vai tirar novamente as dúvidas, porque determinados assuntos podem ser mais complicados que outros. Então, ele vai avaliar se é necessário fazer essa mudança ou se ele permanece naquele conceito. Então, nessa fase vão ser compreendidos, recordados, aplicados e analisados esses conceitos. Então, como vocês podem ver aqui abaixo, tem algumas habilidades cognitivas que serão desenvolvidas pelos alunos e também habilidades socioemocionais, porque assim os alunos vão se sentir mais motivados, vão desenvolver a questão da autonomia, o autocontrole, a colaboração, a comunicação. Por justamente receber esse conteúdo previamente, ele vai estar preparado para as atividades e estar preparado para saber o que ele realmente tem dúvida. Ele vai ter um tempo para poder analisar esse material. Então, deixa eu vir para cá. A gente vai basear essa sala de aula invertida na pirâmide de aprendizagem de William Glasser, que é um teórico bem conhecido. E, com a sala de aula invertida, vamos trabalhar ali na faixa dos 70% aos 95%, em que o aluno vai aprender melhor esse conceito através da discussão, da criação, do fazer e de ensinar aos outros alunos. A gente pode ver ali que na faixa dos 50%, a gente consegue aprender quando vê e ouve. Então, por isso que videoaulas podem ser efetivas, porque você pode voltar, colocar numa velocidade mais devagar ou numa velocidade mais rápida
e desenvolver. Mas quanto mais o aluno se coloca, quanto mais o aluno tem a sua autonomia, tem a sua presença, ele consegue desenvolver melhor essa aprendizagem. Então, deixa eu vir para cá. Por definição, a sala de aula invertida não é uma proposta nova, tá? Ela foi implementada pela primeira vez em 96 na Universidade de Miami, lá em Ohio. E ela vai estar incluída na modalidade do e-learning, que é uma modalidade do ensino à distância, que justamente vai implementar os aparatos tecnológicos. Por isso também que ela está inserida no ensino híbrido. E aí os conteúdos e as instruções vão ser estudados de forma online, antes do aluno frequentar a sala de aula, seja ela remota ou presencial. Então, na sala de aula, o professor vai trabalhar as dificuldades ao invés de fazer aulas expositivas. E, ao realizar essas atividades práticas, vai ter o foco na aprendizagem ativa. Então, o aluno vai ter que mudar o seu posicionamento, vai ter que fazer perguntas, vai ter que participar de discussões e realizar essas atividades práticas. Então, o que se espera desse aluno? Se espera que, antes da pré-aula, ele analise o conteúdo disponibilizado. Então, ele pesquise, ele assista, ele leia e desenvolva já um amadurecimento daquele conceito. E no momento da aula síncrona, ele participa ativamente, fazendo perguntas, tirando suas dúvidas e fazendo seus questionamentos. E também realizando as atividades que forem propostas. E o que se espera do professor? Antes da aula, no momento pré-aula, se espera que ele envie esse material sobre o conteúdo dentro de um tempo estimulado necessário para que o aluno consiga receber e analisar. E no momento da aula síncrona, ele vai esclarecer as dúvidas dos alunos e propor atividades e avaliações para que possa ser verificado se aquele conhecimento foi realmente adquirido. Então, na sua aplicação, a sala de aula invertida vai se basear, primeiramente, no fornecimento do material teórico, no momento antes da aula. No momento da aula, vão ser realizadas discussões, atividades práticas e esclarecimento das dúvidas, e vão ser propostas posteriormente, depois da aula ou em algum momento durante a aula, atividades avaliativas, para verificar se esse conhecimento foi realmente adquirido. Então, deixa eu ser à frente de vocês. Essas são as referências que foram utilizadas para preparar essa aula. E muito obrigada. A gente se vê na próxima aula, tá bom? Tchau, tchau.